Bom dia, hoje nós vamos apresentar o projeto Cascata desenvolvido por Mariana Mesquita e Rebeca Brito da disciplina de Arquitetura de Conservação e Restauro para o Quarteirão Colombo na cidade de Cachoeira. A história de Cachoeira sempre esteve ligada ao Rio Paraguaçu. Seu fluxo moldou a cultura, a economia e a identidade da cidade. Inspirados por esse movimento constante, nós propomos um projeto que incorpora essa dinâmica nas relações espaciais, nos percursos, nas fachadas e na própria linguagem arquitetônica. O partido vai nascer do diálogo entre a tradição e a contemporaneidade. Nós mantivemos as ruínas históricas, mas introduzimos intervenções atuais, em transparência, vidro, metal e vegetação integrada. Os pátios abertos, passagens estratégicas e varandas reforçam a continuidade entre o quarteirão, a rua e o rio. Dessa forma, a paisagem acompanha linhas fluidas, em referência direta ao curso do Rio Paraguaçu. A abordagem que nós decidimos seguir é o restauro crítico, ou seja, nós respeitamos o que é histórico e as novas intervenções aparecem de forma clara, porém delicada, para complementar o que já existe. Abordando a estética, um dos pontos mais marcantes do nosso projeto são os azulejos. Eles são tão marcados no centro histórico da cidade e aparecem aqui de forma reinventada. Nós utilizamos painéis cerâmicos em tons profundos, como verde e azul, aplicados tanto em módulos verticais, no padrão de listras, quanto em horizontais, para organizar a fachada. Eles não apenas remetem ao passado, mas também criam movimento, trazendo vibração visual e continuidade entre os diferentes volumes do projeto. No nosso projeto foram incluídos 2 tipos de janelas. As janelas que receberam molduras inspiradas nos ornamentos coloniais, que são reinterpretados de forma mais limpa e geométrica, respeitando o restauro crítico, ao não copiar o passado, mas sim dialogar com ele. E janelas em vitrine, que fornecem transparência e conexão, já que elas ampliam a permeabilidade visual e trazem essa sensação de verticalidade. Outro ponto de destaque também são os cobogós, que novamente trazem a sensação de verticalidade, mas também contribuem para a ventilação e iluminação natural, além de fazerem uma brincadeira de cheios e vazios sendo intercalados com as janelas vitrine. Além disso, nós decidimos trazer uma vegetação integrada às fachadas, suavizando essa transição entre o ambiente construído e as ruínas existentes e reforçando um fluxo orgânico que acompanha o projeto. A iluminação foi pensada para valorizar cada camada do edifício, os azulejos, os ornamentos, as janelas e a vegetação. Com uma luz quente e direcionada, o conjunto ganha profundidade, presença e uma atmosfera mais acolhedora, especialmente ao entardecer. O programa se divide em 2 grandes usos, e o primeiro que nós vamos apresentar é o residencial, que abriga a habitação multifamiliar. O pátio unifamiliar funciona como um elemento central de convivência e conforto ambiental. No centro, uma árvore de médio porte traz sombra e uma atmosfera mais acolhedora. Além de ser um espaço de permanência, o pátio atua como uma estratégia passiva de iluminação e ventilação natural para os apartamentos ao redor, contribuindo para o desempenho térmico do bloco. O revestimento de diferentes azulejos faz referência aos materiais utilizados historicamente na região, criando um diálogo entre o antigo e o contemporâneo. O corredor unifamiliar foi projetado para ser mais do que uma simples área de circulação. A vegetação distribuída ao longo do percurso torna o espaço mais leve e agradável, enquanto os nichos de descanso convidam os moradores a utilizar o ambiente como uma área de pausa. O corredor possui elevadores e conecta diretamente à saída de emergência, garantindo acessibilidade e segurança. O apartamento foi pensado para atender confortavelmente uma família de 4 pessoas. A planta conta com 2 banheiros, um destinado aos filhos e outro que pode ser utilizado tanto pelos pais quanto por visitas, caso necessário. Trabalhamos com plantas variadas para que todos os apartamentos recebam ventilação cruzada e iluminação natural, garantindo maior qualidade de vida aos moradores. Já no bloco comercial, a academia atende tanto o público externo quanto os hóspedes da pousada, funcionando como um espaço aberto à comunidade. O ambiente conta com controle de acesso para a segurança dos usuários e utiliza iluminação natural abundante, reforçada por uma paleta de cores que promove leveza e amplitude. A cafeteria foi pensada para um público diverso, funcionando como ponto de encontro, convivência e lazer. O espaço busca proporcionar uma experiência acolhedora e convidativa, integrando-se visualmente ao pátio comercial. Já o bicicletário foi um espaço dedicado a incentivar a mobilidade urbana sustentável. Ele oferece estrutura segura para armazenamento de bicicletas, estimulando o uso de meios de transporte alternativos e mais ecológicos. O pátio comercial atua como o pulmão do bloco, favorecendo a ventilação e a iluminação natural das áreas internas. O conjunto de azulejos cria um jogo visual que dialoga com os materiais regionais, enquanto a presença de uma fonte e áreas de descanso
reforça o caráter de convivência e relaxamento do espaço. No primeiro andar do comercial, constamos com um restaurante, que atende principalmente os hóspedes da pousada, oferecendo um ambiente agradável e integrado ao conjunto comercial. Ele foi projetado para garantir conforto, funcionalidade e uma boa experiência gastronômica à pousada. Para dar suporte ao restaurante, elaboramos uma cozinha industrial que foi planejada para atender às demandas operacionais com eficiência, segurança e fluxo adequado entre as áreas de preparo, armazenamento e atendimento. Indo para o segundo e terceiro andar, localizamos a pousada, que é composta por 16 quartos com tamanhos variados, adaptados à topografia do terreno. Cada unidade conta com varanda, sanitário privativo e cama de casal, oferecendo conforto e privacidade aos hóspedes. Assim, os ambientes da pousada oferecem uma experiência singular, contribuindo para uma hospedagem tranquila e agradável. Por fim, no terceiro e último andar do bloco comercial, nos deparamos com um terraço, um ambiente de lazer que consta com sofás, mesas e áreas de convivência, funcionando como um ponto de descanso e contemplação para usuários e visitantes. E por aqui nós encerramos a nossa apresentação do Quarteirão Colombo. Esperamos que vocês tenham gostado.